O Irã encontra-se atualmente em estado de alerta máximo, com suas defesas aéreas reforçadas e posicionadas estrategicamente ao redor de instalações nucleares vitais. Ao mesmo tempo, o poder militar de Israel continua sendo imponente, com sua influência se espalhando com firmeza por toda a região. Enquanto isso, os Estados Unidos mantêm sua presença ativa e envolvimento crescente em conflitos-chave, ampliando ainda mais o clima de tensão no cenário global. Tá sentindo que sua vida espiritual tá travada? Calma, eu preparei 3 livros para te ajudar a mudar isso. Tem mensagens diárias, orações específicas e até um guia que descomplica o apocalipse. É tudo digital e direto no seu celular. Use o cupom CHAMADO30 e ganhe 30% de desconto. Clica no link da descrição ou aponta a câmera para o QR Code na tela e transforma sua caminhada com Deus hoje mesmo. Saudações a todos os meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. A noite passada foi verdadeiramente memorável, talvez a mais intensa e reveladora que já vivi. E por que digo isso? Porque estamos assistindo a uma impressionante convergência entre as ações de Israel e dos Estados Unidos e as palavras que há muito tempo foram escritas nas Sagradas Escrituras. Aquilo que antes parecia uma profecia distante, algo reservado para tempos futuros, agora está se concretizando diante de nossos próprios olhos, exigindo atenção e discernimento. Creio firmemente que estamos prestes a cruzar um limiar decisivo na linha do tempo profética. Um momento que ecoa de maneira quase literal os eventos dramáticos ocorridos nos tempos de Moisés, quando o povo de Israel foi libertado através do Mar Vermelho. Essa comparação não é apenas simbólica ou espiritual, mas reflete paralelos concretos com os eventos atuais que têm agitado o mundo. Estamos presenciando o nascimento de um novo capítulo na narrativa profética do fim dos tempos. Um capítulo que clama por vigilância e prontidão espiritual por parte de todos os cristãos, independentemente de suas tradições, sejam católicos, ortodoxos ou protestantes. A urgência da hora é incontestável. E o que vou compartilhar pode mudar completamente a forma como você enxerga os acontecimentos atuais. Mas antes de mergulharmos nos detalhes, permitam-me atualizá-los brevemente sobre o que está acontecendo. Na manhã de hoje, Israel rompeu o cessar-fogo e iniciou uma nova onda de ataques aéreos sobre Gaza. Paralelamente, os Estados Unidos se envolveram diretamente em confrontos contra forças rebeldes no Iêmen nos últimos 3 dias. A tensão geopolítica se intensifica, e o Irã, desafiadoramente, lançou uma ameaça explícita contra o ex-presidente Trump, emitindo um alerta severo sobre as possíveis consequências futuras. Muitos se perguntam por que essas duas nações, Israel e os Estados Unidos, parecem caminhar rumo a um confronto aberto. Para alguns, tudo não passa de estratégias políticas ou disputas por hegemonia internacional. No entanto, afirmo com convicção, isso vai além da política. Estamos diante do cumprimento literal de profecias antigas. Esses eventos não são fortuitos. Eles não são peças desconexas no tabuleiro da geopolítica. São sinais coordenados por uma força superior, sinais que apontam para o fim dos tempos, como um grande despertador espiritual. Assim como o faraó acreditava ter domínio sobre o povo de Israel e os perseguiu até os limites do Mar Vermelho, achando que venceria, Deus interveio com poder e transformou o cenário. O que parecia uma armadilha tornou-se um palco de julgamento divino. Hoje, da mesma forma, vemos forças se levantando contra Israel e os Estados Unidos, confiantes de que estão avançando. No entanto, assim como outrora, estão caminhando diretamente para o juízo. O mesmo Deus que abriu as águas para libertar o seu povo está prestes a agir novamente, desta vez em proporções globais. Nações inteiras, líderes mundiais e indivíduos em toda parte verão com espanto e temor o poder do Altíssimo sendo revelado. O que se aproxima não é apenas uma libertação para os fiéis, mas um acerto de contas à escala planetária. Isso não é teoria da conspiração, tampouco um discurso alarmista. A palavra de Deus tem apontado para este tempo por séculos. E agora, nossa geração se vê diante da beira desse abismo profético. Talvez você se pergunte, o que o Mar Vermelho tem a ver com os conflitos armados dos dias atuais?
Por que essa região voltou a ser o centro das atenções mundiais? A resposta é simples e poderosa. O mesmo Deus que dividiu as águas em favor do seu povo está se preparando para intervir novamente. Mas desta vez, sua ação não será restrita a uma pequena área do Oriente Médio. Ela alcançará os confins da terra. Observe ao seu redor. O conflito no Iêmen, os bombardeios em Gaza, a escalada de tensão em Israel, o envolvimento direto dos Estados Unidos. Nada disso é coincidência. Tudo converge para regiões estratégicas, principalmente em torno das águas, com um propósito divino. Deus está usando cada acontecimento como um sinal visível de que algo maior está por vir. O rio Eufrates está secando, exatamente como foi profetizado no livro do Apocalipse, e uma manifestação sobrenatural nas proximidades do Mar Vermelho está prestes a provocar uma reviravolta definitiva nos rumos do mundo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a própria natureza parece responder com inquietação. Tempestades impiedosas varrem o país. Furacões surgem fora de época. Tornados aparecem em lugares onde nunca foram vistos antes. Cidades inteiras têm sido consumidas por enchentes repentinas. Relâmpagos cortam o céu sem o estrondo do trovão. E antes mesmo do sol nascer, cores estranhas têm iluminado os céus. Animais se comportam de maneira incomum, como se sentissem algo invisível, como se a criação estivesse tentando alertar a humanidade. Em Oklahoma, por exemplo, no meio da madrugada, um som nunca antes ouvido rompeu o silêncio da noite. Não era um trovão. Não era uma sirene. Era algo diferente. Um ruído que parecia vir de outro plano, carregado de mistério, rompendo toda a lógica e mergulhando milhares de pessoas numa inquietação profunda. Um estado de apatia tomou conta das pessoas. Uma mistura sufocante de medo, confusão e uma sensação quase sobrenatural de que algo terrivelmente errado estava acontecendo. O som que ecoou naquela noite não parecia vir de um lugar específico. Era como se emergisse de todos os cantos ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo de lugar nenhum. Ele atravessava o ar e vibrava nos ossos, penetrando o corpo das pessoas e as deixando paralisadas, entre o terror absoluto e um espanto quase sagrado. Quem teve a experiência de ouvir aquele ruído misterioso lutava para expressar em palavras o que sentiu. Era como se o próprio entendimento humano tivesse sido desativado por um instante. Um barulho que não pertencia a este mundo, algo tão estranho que fez muitos tremerem, tomados por um temor profundo. Mary Thompson, uma senhora que morou a vida inteira na região, foi uma das testemunhas impactadas. Ela não conseguiu encontrar uma explicação. Não era sirene de tornado, nem barulho de trem. Era algo completamente diferente. Algo que não era desta terra, afirmou com os olhos arregalados e voz trêmula. Pouco tempo depois, as redes sociais foram inundadas por vídeos, relatos e tentativas desesperadas de compreender o que havia acabado de acontecer. Pessoas de todos os cantos publicavam suas experiências buscando respostas. Muitos compararam o som com os famosos ruídos de trombeta já relatados em várias partes do mundo. Sons que, para alguns, carregam significados proféticos. Mas o que veio a seguir foi ainda mais desconcertante. Movidas pelo som incomum, diversas pessoas saíram de suas casas e olharam para o céu. Foi então que viram algo indescritível. Uma imagem celestial de Jesus Cristo, luminosa e gloriosa, apareceu acima delas, rodeada por seres resplandecentes que pareciam feitos de luz. Os testemunhos falam em anjos, figuras celestes imponentes que preenchiam o céu com uma presença inexplicável. Centenas, talvez milhares, de moradores ficaram imóveis, paralisados pela grandiosidade daquela visão. Alguns se ajoelharam imediatamente, em pranto. Outros apenas choravam, incapazes de entender o que viam. Entre os emocionados estava Robert Hastings, um senhor já de idade avançada que mal conseguia falar por causa do choro. Nunca imaginei que viveria para ver algo assim, disse ele. O céu se abriu e ali estava Jesus, cercado de anjos tão brilhantes que era quase impossível olhar. Caí no chão porque soube, no fundo da minha alma, que era real. Era uma mensagem direta do céu. As Escrituras já haviam nos advertido sobre sinais celestes que antecederiam o fim dos tempos. O Evangelho de Lucas
menciona terremotos, pestes, fome, aparições aterradoras e manifestações significativas vindas dos céus. O momento em que esse evento aconteceu não poderia ser mais revelador. Num período em que o mundo mergulha cada vez mais em caos, em que a política se fragmenta e os valores se corrompem, muitos cristãos passaram a ver nesse fenômeno uma clara intervenção divina. Para eles isso não foi coincidência, mas uma convocação urgente de Deus, um chamado à vigilância espiritual. Apesar da abundância de relatos consistentes, nenhuma explicação natural foi apresentada até o momento. As autoridades locais, que receberam uma avalanche de ligações, continuam sem respostas concretas. Cientistas mantiveram silêncio. Meteorologistas afirmaram que naquela noite não houve qualquer condição climática fora do comum. A Força Aérea negou qualquer atividade aérea na região. E os geólogos, por sua vez, não identificaram tremores ou abalos sísmicos que pudessem justificar o ocorrido. Um porta-voz da polícia informou que todas as possibilidades estão sendo analisadas, mas até agora não existe uma justificativa racional plausível. À medida que o mistério se espalhava, teorias começaram a surgir. Alguns especialistas tentaram atribuir o fenômeno a anomalias atmosféricas ainda não estudadas ou a eventos naturais desconhecidos. Mas nenhum desses argumentos conseguiu dar conta da totalidade do acontecimento. Nem do som estrondoso e inexplicável, nem da visão brilhante presenciada por tantas pessoas ao mesmo tempo. Para aqueles que têm fé, não é necessário que a ciência explique o que presenciaram. Sabem que se tratou de algo divino, um aviso direto, um sinal urgente de que algo muito maior está para acontecer. Sarah Del Roy, uma das líderes espirituais mais respeitadas da região, não tem dúvidas. Nos perdemos em distrações, focamos no que não importa. Mas essa noite Deus nos fez levantar os olhos. Essa visão foi uma advertência, uma mensagem do céu. A comoção nas redes foi imediata. Céticos tentaram minimizar o episódio, chamando-o de histeria coletiva. No entanto, até pessoas que nunca haviam se interessado por religião começaram a repensar suas convicções. Vídeos, fotos e depoimentos de primeira mão, vindos de múltiplas fontes ao redor do mundo, começaram a circular, e a semelhança entre os relatos era assustadora. Um padrão inexplicável unia desconhecidos, de diferentes contextos, todos descrevendo a mesma experiência. E se este for apenas o primeiro sinal? O que mais está por vir? Serão outros eventos sobrenaturais? Haverá mais avisos? E se for assim, qual é a mensagem que está sendo entregue? Estaria Deus chamando a humanidade ao arrependimento? Será essa a última oportunidade antes da volta de Cristo? As respostas ainda não estão claras. Mas uma coisa ninguém pode negar. Algo extraordinário aconteceu naquela noite em Oklahoma. E os ecos desse acontecimento continuarão reverberando por muito tempo, talvez por toda uma geração. Você está pronto para encarar a verdade? Se você, de alguma forma, presenciou ou participou desse fenômeno inexplicável, não guarde para si, compartilhe o que viveu. É hora de buscar respostas, investigar os sinais e ouvir com atenção cada detalhe. E se deseja continuar acompanhando revelações que podem mudar completamente o modo como vemos o mundo à nossa volta, não deixe de se manter conectado. Algo grandioso está em andamento. Algo que desafia tudo o que conhecemos. Até mesmo Robert Johnson, chefe das forças policiais locais, reconheceu publicamente que, até o momento, nenhuma explicação lógica ou natural foi encontrada para o que tantas pessoas alegaram ter testemunhado. O mistério se intensificou ainda mais com relatos estranhos que antecederam o acontecimento. Vários moradores relataram comportamentos incomuns entre os animais, reações que fugiam completamente ao esperado. Os bichos pareciam estar em alerta, movendo-se de forma agitada e desorientada, como se percebessem algo invisível, algo que perturbava o equilíbrio da natureza. Um fazendeiro local contou um episódio curioso envolvendo suas ovelhas. Segundo ele, os animais se recusaram a entrar no celeiro naquela noite. Permaneceram do lado de fora, imóveis, olhando fixamente para o céu, como se estivessem aguardando alguma coisa. Nunca vi nada assim,
afirmou. Era como se algo maior estivesse se aproximando. Algo que os instintos animais conseguiam captar antes de nós. Esses sinais, tanto celestiais quanto terrestres, parecem transmitir uma linguagem que vai além da compreensão humana. Já há algo acontecendo em Oklahoma. Algo que ultrapassa o entendimento racional e que aponta para uma força maior, superior, guiando os eventos em direção a um desfecho que não conseguimos ainda decifrar. Tudo isso parece fazer parte de um plano cuidadosamente conduzido, não pela mão do homem, mas por uma inteligência divina que molda a história conforme propósitos eternos. O enigma ganhou novas camadas, quando bandos imensos de estorninhos foram vistos sobrevoando o céu de Oklahoma, momentos antes do som sobrenatural ecoar na noite. As aves formavam figuras impressionantemente sincronizadas, desafiando não apenas as leis da física, mas também os padrões conhecidos de migração. Especialistas em comportamento animal estão sem respostas. Os movimentos dos pássaros não pareciam impulsionados apenas pelo instinto, mas sim por uma espécie de chamado invisível, como se respondessem a algo que os humanos não conseguem perceber. Na simbologia bíblica, as ovelhas representam o povo fiel, aqueles que ouvem e reconhecem a voz do seu pastor. E um dos moradores que presenciou o evento expressou isso de forma simples, mas profunda. Parecia que os animais estavam ouvindo algo que nós não conseguimos escutar, uma voz que não foi feita para ouvidos humanos. E esse detalhe ressoa com as Escrituras, que descrevem a voz de Deus como um som forte, como o toque de uma trombeta, penetrante e impossível de ignorar. Surpreendentemente, as pessoas de Oklahoma relataram ter escutado um barulho quase idêntico a essa descrição, um estrondo poderoso que reverberava pelo ar, como se sacudisse a própria atmosfera. A natureza, ao longo da história, sempre foi usada por Deus como mensageira. Antes do grande dilúvio, os animais foram guiados à arca por comando divino. Antes das pragas no Egito, a própria terra reagiu com sinais. E no nascimento de Jesus, uma estrela orientou os reis magos até o lugar exato onde o Salvador havia nascido. Agora, no presente, em pleno território americano, o mesmo padrão parece se repetir. Em poucos dias, uma sucessão de eventos ocorreu. Primeiro, o comportamento inexplicável dos animais. Depois, o som misterioso que parecia ecoar de outra dimensão. E, por fim, a visão sobrenatural no céu, que fez muitas pessoas caírem de joelhos, tomadas por reverência, medo e lágrimas. Antes de tudo isso, pastores e trabalhadores da região relataram ter sentido uma inquietação constante durante a semana. Uma sensação de urgência, uma espécie de peso espiritual no ar, como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. O pastor James Wilson, da igreja comunitária Grace, contou que passou dias em oração sentindo esse peso na alma. Era como se algo monumental estivesse para acontecer. Quando soube da visão no céu, entendi que era exatamente o que Deus vinha me mostrando em espírito, declarou. Isso não é alucinação coletiva, tampouco histeria popular. Para quem está espiritualmente atento, é discernimento. Há uma percepção profunda, dentro do coração dos que creem, de que o que aconteceu ali não foi um simples acaso ou uma anomalia isolada. Pelo contrário, foi a manifestação clara de que os sinais profetizados nas Escrituras estão se desenrolando em nossos dias. A natureza se descontrola, a sociedade se divide, os valores morais se dissolvem, e agora sinais celestes começam a se multiplicar. O encadeamento dos acontecimentos é gritante. Primeiro os animais agitados, depois o som inquietante, seguido pela manifestação celestial. Tudo isso pode estar anunciando o início de algo muito maior, um alerta definitivo de que o tempo está se esgotando. A humanidade se aproxima de um ponto decisivo e talvez esteja sendo chamada ao arrependimento, a mudança urgente de direção antes que se feche a última oportunidade. Nos últimos dias, surgiram símbolos antigos, marcando os campos secos por incêndios estranhos, moldados no solo onde antes corriam rios agora desaparecidos. Imagens gravadas na terra de forma misteriosa começaram a aparecer também em radares meteorológicos, com formas tão perfeitas que desafiam qualquer explicação comum. Alguns estudiosos já começam a associar esses padrões
com antigas profecias registradas em textos sagrados, indicando que o que se avizinha não é apenas um fenômeno passageiro. É o prenúncio de uma era profética que finalmente se cumprirá. Antigas advertências, há muito esquecidas, parecem agora ressurgir do silêncio do tempo, apontando para um acerto de contas que se aproxima velozmente. Até mesmo a lua parece ter sido transformada, inchada, tingida de um vermelho profundo, lança sobre as cidades envoltas na escuridão um brilho perturbador, quase ameaçador. Mais uma vez, uma tempestade violenta cobre os céus, enquanto explosões solares interrompem os sistemas de comunicação e auroras boreais fora de época e de lugar dançam nos céus do hemisfério sul, como se o cosmos inteiro estivesse tentando nos alertar de algo iminente. Tudo parece acelerar, como se o tempo estivesse sendo comprimido, e mesmo os mais preparados admitem que não compreendem o que realmente está acontecendo. Nos bastidores dos conflitos, das tensões diplomáticas e dos desastres naturais, crescem rumores sobre uma agenda oculta sendo executada com precisão inquietante. Muitos acreditam que potências globais disputam não apenas território ou poder político, mas o controle de regiões estratégicas como o Mar Vermelho, o Eufrates e o Golfo Pérsico, não apenas para fins militares, mas por razões muito mais profundas e obscuras. Esses locais marcados por batalhas desde os tempos antigos voltam agora a ocupar o centro do palco, não como simples pontos de conflito, mas como os verdadeiros campos de batalha da profecia. Cada movimento, cada escalada de tensão, parece seguir um roteiro invisível tão preciso e calculado que não pode ser mera coincidência. À medida que os rios secam e as tempestades se tornam mais intensas, uma sensação de antecipação paira sobre o mundo. Algo se aproxima, algo que nem exércitos, nem tratados políticos, nem avanços tecnológicos serão capazes de impedir. As evidências estão aí, expostas para todos que se dispuserem a olhar além das aparências. Sob a superfície das guerras e das catástrofes naturais, uma força mais escura está se manifestando, uma influência que foi prevista há milênios. Nos Estados Unidos, os sinais do surgimento do anticristo já não estão mais escondidos. Eles se revelam aos poucos, silenciosamente no início, mas com intensidade crescente para quem tem olhos atentos. A transformação moral tem sido gradual, mas inegável. As leis que antes refletiam valores claros estão sendo desmanteladas e substituídas por normas que, sob o pretexto de liberdade, promovem controle. A verdade foi adulterada, reconstruída e vendida às massas através de telas brilhantes e narrativas cuidadosamente moldadas. Os líderes que outrora buscavam orientação divina agora exaltam o ser humano acima de tudo. Um novo sistema começa a se estabelecer, uma ordem que exige união, mas apenas dentro dos limites impostos por ela mesma. Símbolos religiosos estão desaparecendo dos espaços públicos, substituídos por ícones construídos por mãos humanas, celebrando ideologias vazias e egos inflados. Um culto à personalidade cresce a passos largos, alimentado pela confusão generalizada e pelo medo constante. A tecnologia, que já foi uma ferramenta, tornou-se agora um sentinela silencioso. A vigilância se intensifica, justificada pela necessidade de segurança. As moedas digitais se expandem, oferecendo praticidade, mas insinuando um controle total sobre o comportamento econômico das pessoas. Discute-se sem pudor a criação de sistemas nos quais ninguém poderá comprar ou vender sem uma autorização prévia. Um cenário que já foi descrito como profecia, mas que agora se desenha como plano de ação. A própria estrutura da natureza está sendo manipulada, genes estão sendo editados, máquinas estão sendo fundidas ao corpo humano e inteligências artificiais estão sendo tratadas como salvadoras. O que antes era natural está sendo substituído por criações artificiais. A essência da vida está sendo reescrita, não para preservar, mas para dominar. E essa força emergente não é neutra. Ela não busca equilíbrio nem reconciliação. Ela deseja poder, adoração e obediência cega. Não exige arrependimento, mas impõe controle. Não convida à humildade, mas celebra o orgulho.
Sua ascensão foi prevista há muito tempo, e agora vemos sua estrutura sendo montada diante de nossos olhos, peça por peça. Neste ponto, já não falamos de política ou ciência. Estamos lidando com uma guerra espiritual em pleno andamento, e o tempo, esse recurso tão precioso, está se esgotando. Nas grandes cidades, multidões se reúnem, não para buscar a Deus, mas para entretenimento. Luzes estroboscópicas, músicas hipnotizantes e discursos cuidadosamente construídos invadem os sentidos e mergulham as pessoas em um estado de aceitação passiva, quase como em transe. Símbolos antes associados ao mal agora são celebrados, rebatizados de empoderamento. Aquilo que era considerado pecado passou a ser exaltado como virtude, e o que era santo se tornou motivo de zombaria. Os que se opõem, os que resistem, não são apenas silenciados, são taxados como inimigos, não do governo, mas do progresso, da unidade e da paz fabricada. E no centro de tudo isso surge uma figura. Não apenas um líder político ou um astro da mídia, algo mais profundo, mais obscuro. Um personagem carismático, sedutor, que promete soluções universais para todas as crises. Ele se ergue como um redentor para os desesperados, mas por trás de seu sorriso reside uma sede insaciável por adoração, lealdade e pelas próprias almas da humanidade. Sua ascensão ainda não atingiu o clímax, mas os alicerces estão firmemente plantados. O mundo está sendo cuidadosamente preparado. Os Estados Unidos, que um dia representaram esperança e liberdade, tornaram-se palco da encenação final. O roteiro é antigo e cada cena está sendo encenada conforme anunciado nas Escrituras. Não se trata da chegada da paz verdadeira, mas do nascimento de uma mentira tão bem articulada, tão convincente, que muitos a aceitarão sem pestanejar. O tempo já não está apenas se aproximando. Ele chegou. O último ato já começou. E para aqueles que ainda conseguem ver com clareza e ouvir com discernimento, a mensagem ecoa com força. Preparem-se antes que chegue o grande e terrível dia. As nações do mundo, movidas por orgulho e rebeldia, se levantarão com ousadia contra o Altíssimo. Elas conspirarão entre si, cheias de ira, e declararão abertamente sua autonomia espiritual, como se pudessem viver à parte de Deus. Mas o céu não permanecerá em silêncio. O poder divino não permanecerá escondido, nem será exercido nas sombras. Ele se revelará diante dos olhos de todos, sem véus nem barreiras, para que ninguém diga que não viu. Ao longo das Escrituras, o mar sempre esteve presente nos momentos em que Deus interveio com força. Foi nas profundezas que Jonas foi engolido. Foi sobre as águas agitadas que Jesus andou e acalmou a tempestade. E foi o Mar Vermelho que se abriu para libertar o povo de Israel, e se fechou como juízo sobre seus opressores. Agora, mais uma vez, os mares se agitam, e quando Deus se move, o mundo inteiro sente. Talvez você esteja se perguntando, o que tudo isso tem a ver comigo? É essencial entender que este não é apenas um alerta para Israel, nem um aviso exclusivo para os Estados Unidos. Esta é uma convocação global. Quando na antiguidade o Senhor partiu o Mar Vermelho, não foi apenas um milagre de libertação. Foi o rompimento do poder de Faraó, a destruição de um império, o fim da escravidão. Foi um ato de julgamento e, ao mesmo tempo, um ato de salvação. Agora, aproxima-se um novo Mar Vermelho, um momento profético que não estará limitado a uma terra, a um povo ou a uma região. Ele atingirá o centro do sistema global, estremecerá a fundação do mundo como o conhecemos. Os faraós modernos, líderes, autoridades, instituições e elites, acreditam que têm total controle, que guiam os eventos conforme suas vontades. Pensam que moldam o destino da humanidade, mas na realidade estão apenas cumprindo sem perceber um roteiro que já foi escrito há muito tempo pela mão soberana de Deus. Cada aliança estratégica, cada guerra planejada, cada decisão tomada por esses líderes está servindo de peça num grande tabuleiro profético. Eles, como o antigo faraó, cumprem seus papéis na narrativa divina, ignorando que o desfecho já foi selado. Muitos se perguntam o que está por vir, e a resposta não é reconfortante.
A armadilha está sendo armada. As nações acreditam estar marchando rumo à vitória, à conquista do poder global, mas estão sendo atraídas para o juízo final, assim como o faraó pensou ter encurralado Israel às margens do mar. Os líderes atuais acreditam estar a um passo do triunfo definitivo. No entanto, no momento em que derem esse último passo, Deus se levantará, e seu agir será inconfundível. Nada poderá resistir. A força do Senhor abalará os exércitos, derrubará economias, e tudo o que parecia inabalável será reduzido a pó. Esta é a hora em que Deus demonstrará que não está em silêncio. Sua paciência está chegando ao fim. Aqueles que zombaram dele, que perseguiram seu povo e que desacreditaram de sua palavra, serão confrontados diretamente com sua justiça. Mas os que permaneceram fiéis, mesmo em meio à zombaria, à perseguição e ao desprezo, verão a glória do Altíssimo com seus próprios olhos. Não haverá espaço para neutralidade. Não haverá segurança em cima do muro. A linha está sendo traçada e cada pessoa será confrontada com a decisão que definirá seu destino eterno. E se você pensa que tudo isso é apenas exagero ou sensacionalismo, entenda. Não se trata de medo, trata-se da verdade. Uma verdade profética clara, anunciada por séculos e confirmada pelas Escrituras. Alguns vão rir, outros irão embora. Mas você se lembrará dessas palavras quando os acontecimentos se desenrolarem diante dos seus olhos. E eles virão. Pois Deus jamais age sem antes avisar. Ele sempre revela seus planos aos que vigiam, aos que oram, aos que mantêm o coração sensível ao Espírito. Este é o tempo de colocar a casa em ordem. A fé morna não resistirá ao que se aproxima. O cristianismo superficial, cultural, sem raízes profundas, chegou ao fim. Agora é o momento dos que são verdadeiramente remanescentes, os que são corajosos, obedientes e consagrados, se levantarem com firmeza e assumirem seu lugar no campo espiritual. Porque quando a profecia do novo Mar Vermelho se cumprir, o mundo jamais será o mesmo. Observe os mares. Preste atenção nos céus. Algo está prestes a acontecer. Nenhuma tecnologia avançada, nenhuma força militar, nenhum plano humano será capaz de conter a mão de Deus. Quando ele agir, o céu e a terra tremerão. Esteja pronto. Permaneça vigilante. Não ceda à distração. Os que comandam as nações acreditam estar no controle, firmam acordos, tramam em segredo, aprovam leis, manipulam consciências. Mas se esqueceram de uma verdade inabalável. Só Deus é o autor da história. Apenas Ele pode anunciar o fim desde o princípio. E agora, aquele momento há muito profetizado, sussurrado pelos profetas e pelo Espírito Santo, esperado por gerações, está às portas. As águas vão se mover, a terra vai estremecer. A profecia do Mar Vermelho acontecerá diante de nossos olhos. Aos que têm ouvidos para ouvir, que escutem com atenção. Esta não é uma época qualquer. Este é o tempo da decisão final. Deus está prestes a se manifestar com um poder que nenhum império terreno poderá suportar. Sua mão será visível. Sua voz ecoará entre as nações, e todo olho verá sua glória. Agora que você sabe a verdade, não a trate como mais uma mensagem entre tantas. Não ignore. Não adie. Este é um chamado definitivo. O que você fará com ele? Não se trata de esperar pelo momento certo, nem de adiar para amanhã ou para quando tudo estiver calmo. O momento é agora. A oração precisa ser o seu porto seguro, sua linha direta com o céu, sua âncora no meio da tempestade que se aproxima. Onde quer que você esteja, pare tudo. Silencie as distrações. Desligue o ruído ao redor e concentre a sua alma. Eleve seu coração não como quem cumpre um ritual mecânico, mas como quem clama com urgência, como quem lança um grito profundo por socorro, como quem faz um pacto com Deus de permanecer firme até o fim. Permita que seu espírito se levante acima do medo e que a presença divina o encontre ali, onde a fé e a vulnerabilidade se encontram. Ore assim: Pai Celestial, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, reconhecemos que só Tu és soberano. Hoje te invocamos com reverência, mas também com urgência, pois sentimos que o tempo se estreita.
Tu nos mostraste os sinais, despertaste nossos espíritos e fizeste arder em nossos corações a certeza de que as profecias estão se cumprindo. Dá-nos coragem, sabedoria e fé inabalável, que não sejamos encontrados dormindo nesta hora crítica, que possamos estar entre os que se levantam, os que vigiam, os que permanecem firmes. Tem misericórdia de nós, Senhor, e mantém-nos na Tua luz, mesmo quando as trevas caírem ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. As águas já estão em movimento, o tempo não espera. O momento decisivo chegou. Relatórios recentes confirmam que uma série de tornados e tempestades devastadoras assolou diversos estados, deixando dezenas de mortos e centenas de feridos. O caos varreu regiões inteiras do meio-oeste ao sul dos Estados Unidos, incluindo cidades como Chicago. Mas no meio da destruição, algo extraordinário aconteceu, algo que desafiou toda a lógica. Testemunhas afirmaram ter visto Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, manifestar-se no céu, cercado por figuras luminosas que muitos descreveram como seres angelicais. Imagens e vídeos capturaram a visão e se espalharam com rapidez pelas redes sociais, alcançando tanto grandes centros urbanos quanto pequenas cidades. Pessoas caíram de joelhos nas ruas. Cristãos oraram com lágrimas nos olhos, perguntando-se: será esse o fim? Em diversos estados do litoral ao interior, moradores relataram a mesma cena, uma figura resplandecente de forma humana, pairando sobre os céus com os braços estendidos e irradiando uma luz que tocava profundamente os que a viam. Para muitos isso não foi um acaso. Foi um sinal claro, um aviso de que o tempo do cumprimento profético chegou. O mais impactante é que tudo isso ocorreu em um período já marcado por tensões extremas. A nação estava fraturada, polarizada por divisões políticas cada vez mais intensas, por conflitos sociais que se espalhavam como incêndios e por uma desconfiança crescente nas instituições. Havia no ar uma sensação coletiva de insegurança, medo e instabilidade. E foi exatamente nesse contexto que o inexplicável se fez presente. Poucos dias após essas aparições celestiais, um fenômeno ainda mais desconcertante começou a perturbar cidades em todo o país. Sons profundos, vibrantes e completamente fora do padrão começaram a ressoar no ar. Não vinham de lugar nenhum, mas pareciam estar em toda parte. Eram ruídos graves, que mais pareciam zumbidos sobrenaturais, aumentando de intensidade até explodirem num estrondo semelhante ao som de uma trombeta, reverberando no céu limpo, sem que nenhuma nuvem ou fenômeno visível justificasse tal estrondo. Esse fenômeno não foi isolado. Ele se repetiu em horários aleatórios, em locais distantes uns dos outros. Los Angeles, Dallas, Chicago, Miami, até pequenas cidades do interior relataram os mesmos sons. Não eram sirenes. Não havia aviões no céu. Nenhum terremoto havia sido registrado. Mas os prédios vibraram. As estruturas físicas estremeceram. Os animais entraram em pânico. Pássaros fugiram em revoadas desorientadas. E os bichos domésticos se esconderam em agitação, como se pressentissem algo invisível. Os vídeos que captaram os ruídos se espalharam como fogo. Em poucas horas, milhões de pessoas já haviam assistido. A internet foi tomada por especulações. Seriam testes militares secretos, uma nova arma sonora, alguma tecnologia experimental, ou talvez um prenúncio do fim. Nenhuma explicação foi oficialmente confirmada. O som simplesmente desafiava qualquer lógica. Ele estava por todo lado, mas sua origem era um mistério absoluto. Como se não bastasse, falhas começaram a ocorrer em aparelhos eletrônicos. Telefones celulares emitiram ruídos estáticos, travaram ou exibiram símbolos estranhos, incompreensíveis. Relógios se desprogramaram ou giravam os ponteiros sem controle. Relatos se multiplicaram. Pessoas tendo sonhos vívidos com fogo, água e algo sombrio descendo dos céus. Alguns acordaram com marcas no corpo em forma de cruzes ou símbolos desconhecidos. Outros juraram que seus reflexos no espelho não correspondiam exatamente aos seus movimentos, como se algo estivesse fora de sincronia. Com o aumento das anomalias, os holofotes da mídia internacional voltaram-se para os Estados Unidos.
O mundo observava, perplexo. Voos internacionais foram cancelados. Fronteiras começaram a ser vigiadas com maior rigor. E as imagens captadas por satélites mostraram formações de nuvens incomuns, pairando exatamente sobre locais emblemáticos, a Estátua da Liberdade, o National Mall, em Washington, e até o Monte Rushmore. Essas regiões pulsavam com uma luz estranha, visível até mesmo do espaço, como se a própria Terra estivesse em alerta. Ainda assim, mesmo diante de tudo isso, as autoridades permaneceram em silêncio. As autoridades mantiveram-se caladas. Nenhuma explicação oficial foi dada, o que abriu espaço para que o medo se espalhasse como fogo em palha seca. As ruas começaram a sussurrar rumores, teorias se multiplicaram, e a incerteza tomou conta das pessoas. Um vácuo de respostas alimentava um pânico crescente. E então, algo ainda mais perturbador aconteceu. No amanhecer do dia 15 de março de 2025, o céu pareceu se transfigurar diante dos olhos do mundo. O brilho suave e dourado que normalmente anuncia a chegada do dia foi substituído por uma luz pálida, pesada e desconcertante. Um amarelo doentio, que rapidamente se intensificou até se tornar um vermelho profundo, como se o céu estivesse em agonia. Não era o nascer do sol habitual. Era um clarão carregado de algo indescritível, um tom intenso que lançava sombras distorcidas sobre as cidades, os campos e os subúrbios, como se algo sobrenatural estivesse sendo revelado aos poucos. O ambiente tornou-se estranho, irreal. Muitos tentaram capturar aquela paisagem com celulares e câmeras, mas nenhuma foto fazia justiça ao que realmente se sentia. A sensação não cabia em pixels. Era algo que penetrava a pele, algo que se experimentava no espírito. O ar parecia denso, como se o céu estivesse segurando a respiração, observando. À medida que as horas avançavam, a luz se tornava ainda mais sombria. Ao meio-dia, o país inteiro estava envolto por um brilho alaranjado queimado, como se o céu tivesse sido coberto por um véu de cor incandescente e agourenta. Era como viver dentro de um filtro apocalíptico. Alguns compararam a cena com a atmosfera que antecede incêndios florestais. Outros disseram que lembrava a luz de um eclipse total. Mas não havia fogo, nem fumaça. Nenhum fenômeno meteorológico comum poderia explicar aquilo. Líderes mundiais tentaram acalmar os ânimos com declarações protocolares, mas suas palavras soaram vazias, desconectadas da realidade. As emissoras de notícias passaram a transmitir imagens ao vivo de telhados em cidades como Nova York, Los Angeles e Washington, D.C., mostrando o céu vermelho como sangue e as multidões boquiabertas que se aglomeravam abaixo. A atenção global voltou-se inteiramente para os Estados Unidos. Seria aquilo apenas um fenômeno natural, ou o prenúncio de algo muito mais profundo? Os cientistas, curiosamente, mantiveram-se em silêncio. Os políticos recorreram a jargões vagos e discursos cautelosos. Nem mesmo os líderes religiosos conseguiam chegar a um consenso. Mas entre o povo comum, um sentimento começou a tomar forma, um pensamento persistente e inquietante. Isso não é o fim, é o início de algo ainda maior. Apesar de as estranhas explosões sonoras anteriores terem cessado, o silêncio que tomou o céu parecia ainda mais carregado, como se escondesse um presságio. Era um silêncio que pesava na alma, que oprimia o peito, um aviso que não precisava ser falado para ser compreendido. E então, poucos dias depois, veio a lua de sangue. Na noite de 14 de março de 2025, um eclipse total tingiu o céu com um vermelho profundo, visível em todo o planeta. Milhões de pessoas pararam o que estavam fazendo para observar. Celulares foram erguidos, fotos foram tiradas, mas poucos entenderam o real significado daquilo que presenciavam. Para a maioria, foi apenas mais um fenômeno bonito e estranho, digno de admiração. No entanto, para aqueles familiarizados com as profecias das Escrituras, era muito mais do que um espetáculo celeste. Era um sinal, um aviso, um marco do que estava prestes a se desdobrar. A partir desse momento, até mesmo os céticos começaram a questionar suas certezas. Aquilo que antes pareciam apenas crenças religiosas passou a soar incrivelmente real.
Os eventos eram precisos demais. O impacto, devastador demais. Poucas horas após o eclipse, os Estados Unidos foram atingidos por uma sequência de tornados de proporções nunca antes vistas. 40 tornados, em uma única noite, devastaram 17 estados com força avassaladora. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros. A transição foi brutal. De uma rotina tranquila, a população foi lançada no caos, lutando para sobreviver em meio ao colapso. Mas isso, como muitos logo perceberam, era apenas o começo. Os alertas meteorológicos se espalharam como alarmes de guerra. Milhões de pessoas foram orientadas a buscar refúgio imediato. Meteorologistas falavam de um surto histórico de clima severo. Não se tratava das tempestades típicas da primavera, mas de tornados gigantescos, violentos, com força para atravessar longas distâncias e deixar atrás de si uma trilha de completa destruição. Ventos com velocidades superiores a 130 km/h arrancavam telhados, viravam carros e pulverizavam estruturas como se fossem feitas de papel. Os estados de Missouri, Mississippi, Louisiana, Alabama e tantos outros foram atingidos em sequência. As tempestades varreram bairros inteiros. Linhas de energia foram derrubadas. Casas desapareceram, esmagadas e espalhadas por quilômetros. O que restou foram ruínas irreconhecíveis e um silêncio quebrado apenas pelo som dos sobreviventes tentando encontrar abrigo. As autoridades, sobrecarregadas, mal conseguiam lidar com o tamanho da tragédia. E tudo isso havia começado com um céu vermelho e uma lua de sangue. Mais de 40 tornados atravessaram impiedosamente o coração dos Estados Unidos, deixando atrás de si não apenas ruínas, mas uma sensação de que algo apocalíptico havia começado. As estradas foram destruídas, o tráfego paralisado e os serviços de emergência entraram em colapso diante da magnitude do desastre. Tudo isso aconteceu sob o olhar silencioso e simbólico de uma lua tingida de sangue, iluminando um cenário que parecia saído das páginas do juízo final. O que estamos testemunhando não pode ser tratado como uma simples sequência de desastres naturais ou eventos desconexos. Há uma convergência, uma reunião impressionante de sinais, eventos celestiais inexplicáveis e instabilidade crescente. Isso não é apenas o clima, é um aviso, claro, direto e impossível de ignorar. No entanto, mesmo diante de todas essas evidências, há quem ainda prefira o conforto da negação. Mas por quanto tempo essa resistência à verdade pode durar? O que aconteceu nas últimas 24 horas abalou a nação em seu âmago. Milhões de cidadãos seguem em estado de alerta máximo, aguardando com medo e incerteza a próxima onda de destruição. A pergunta já não é mais se haverá um agravamento da situação, mas quando. O colapso já se iniciou, e não estamos mais observando de fora. Estamos dentro dele, vivendo-o. Você está preparado para o que vem a seguir? Após o eclipse de Purim e a aparição da lua de sangue, o mundo começou a ver as consequências físicas e espirituais desses sinais nos céus. A destruição deixou de ser teórica, tornou-se palpável. As advertências já não são sutis, estão diante dos nossos olhos, e agora não dá mais para ignorar. A pressão no ambiente é real. O peso dos acontecimentos é sentido na alma. Algo profundo está se movendo, e todos os elementos parecem estar se encaixando com uma precisão profética. Se você acredita que os tornados foram o único alerta, pense novamente. Estamos diante de uma mudança sem precedentes, e ela está acontecendo em tempo real. E não foi apenas nos céus. Na Terra, novos conflitos se desenrolaram. No mesmo período do eclipse, o ex-presidente Donald Trump, frequentemente mencionado em discussões escatológicas, anunciou em sua própria rede social um ataque aéreo dos Estados Unidos contra o Iêmen. Esse movimento abriu mais um capítulo num mundo já fraturado e prestes a explodir. As tensões internacionais, que já estavam em um estado crítico, agora beiram o irreversível. Para alguns, essa ação militar pode parecer apenas mais um capítulo da geopolítica. Mas, para os que enxergam além da superfície, ela é uma peça essencial no tabuleiro do juízo que se aproxima. As consequências não tardarão. Onde há provocação,
haverá resposta. O cenário global caminha rumo ao caos, ao conflito e à completa instabilidade. Mas mesmo isso não foi o fim. Em solo europeu, na Sérvia, quase 300 mil pessoas saíram às ruas em protesto e foram dispersas de maneira alarmante com o uso de armas sônicas, uma tecnologia projetada para subjugar multidões por meio de frequências sonoras. O pânico se espalhou pelas ruas e a Europa sentiu de forma inédita os efeitos do controle total. Por que agora? Por que tudo isso logo após o eclipse profético? E o mais importante, o que virá depois? As advertências estão em toda parte, mas muitos continuam cegos. O colapso não é mais uma hipótese distante, já é parte da nossa realidade. E se você ainda insiste em tentar compreender tudo isso sob uma lente puramente humana, sem considerar o que os céus estão gritando, talvez seja hora de repensar. Estamos falando de 17 estados norte-americanos devastados, comunidades inteiras arrasadas, vidas despedaçadas. Não se trata de uma tempestade comum, é uma convocação urgente, um aviso celestial para todos aqueles que têm sensibilidade espiritual. Mas para os que zombam, para os que riem, ignoram e desprezam os sinais evidentes, chegará um tempo em que não haverá mais apelos, apenas juízo. A lua de sangue e o eclipse de Purim não foram eventos astronômicos aleatórios. Foram sinais, marcos do céu. Em Gênesis 1:14, lemos que Deus estabeleceu as luzes nos céus como sinais para os tempos determinados. E ele continua falando por meio dos céus. A questão é, estamos ouvindo? Logo após esse sinal celeste, uma guerra se intensifica. Os Estados Unidos lançam ofensivas, a tensão cresce. A mão do juízo já se move entre as nações. E esse, acredite, é apenas o começo. O inimigo reagirá, as trevas responderão. Aqueles que não estiverem preparados serão pegos de surpresa, despertando tarde demais para uma realidade que não entenderão, uma verdadeira noite sem retorno. Se você pensa que tudo isso se limita ao Oriente Médio, olhe novamente. Veja o que está acontecendo na Sérvia. O uso de armas acústicas para controlar manifestações não é um ato isolado. É um teste, um experimento, uma antecipação. O objetivo é claro: suprimir vozes, neutralizar resistência, moldar a opinião pública através do medo. Se você acredita que essa tecnologia não será aplicada em outros lugares, talvez não esteja prestando a atenção devida. Este é apenas o prelúdio do que está por vir. Diante disso tudo, só resta uma pergunta. E nós? O que devemos fazer? Como devemos reagir como cristãos, como crentes na palavra? A primeira coisa é reconhecer o tempo em que vivemos. Este não é um momento para distrações, para superficialidade ou para se esconder atrás de discursos confortáveis. Esta é a hora de despertar, de se posicionar, de clamar com urgência e viver com discernimento. Estamos diante de um tempo em que o mundo se transforma com uma rapidez alarmante. A realidade profética, antes considerada distante, agora se desenrola bem diante dos nossos olhos. Não há mais espaço para inércia espiritual. Este é o momento de despertar, de nos revestirmos com força e vigilância. A oração não é apenas uma prática religiosa. Ela é nossa linha de frente, nosso escudo de proteção, a ponte que nos conecta àquele que mantém o universo em ordem. A batalha que enfrentamos não é contra pessoas, nem contra governos, mas contra forças invisíveis e malignas que operam nas regiões espirituais. Se você ainda não entendeu que essa guerra é real e que já estamos nela, então está vulnerável. O tempo é escasso. As advertências já foram dadas de forma clara, inconfundível. A batalha é intensa, e fomos escolhidos para viver exatamente neste tempo, não por acaso, mas por propósito. É hora de cortar os laços com este mundo e tudo aquilo que nos prende. Seus sistemas falidos, o conforto ilusório, o entretenimento que adormece e a sensação enganosa de segurança que muitos ainda cultivam. A Babilônia moderna seduz com sua aparência brilhante, mas ela cairá. E com ela tudo o que parecia estável. Muitos ainda estão agarrados às suas rotinas, à distração diária, aos vícios tecnológicos e ao consumo desenfreado. Mas tudo isso será arrancado em breve. E quando for, a pergunta será:
Você ainda confiará no Senhor quando tudo o que é externo falhar. Este é o tempo de buscar alicerces verdadeiros. Mais do que nunca, é vital encontrar pessoas com o mesmo discernimento, formar uma comunidade de fé sólida. Você não pode percorrer este caminho sozinho. Encontre os que já despertaram, que reconhecem os sinais ao redor e que estão se preparando espiritualmente, emocionalmente e fisicamente para o que está por vir. Os que são realmente fiéis precisarão se apoiar mutuamente para permanecer firmes. Olhe ao redor. O colapso da economia, a instabilidade dos mercados, falhas nas cadeias de abastecimento e rumores cada vez mais fortes sobre escassez de alimentos. Isso não é apenas mais uma crise financeira. Estamos presenciando a transição de uma era, o fim de um sistema global e o nascimento de uma nova ordem que exigirá rendição total. Muitos cederão por não verem alternativas. Mas os que estiverem prontos, os que caminham em sintonia com o Espírito de Deus, encontrarão um caminho provido por Ele. Não espere até a tempestade estourar sobre sua casa. Os próximos dias serão um teste de fé e resistência. E somente os que têm sua vida edificada sobre a rocha, Jesus Cristo, conseguirão permanecer firmes. Aqueles que zombam, que menosprezam esses avisos, devem se lembrar dos tempos de Noé. As pessoas riam, ignoravam os sinais, até que as águas chegaram. E quando a porta da arca se fechou, já era tarde demais. Não cometa o mesmo erro. Volte-se para o Senhor enquanto ainda há tempo. Busque a reconciliação com Ele agora, porque o que está prestes a acontecer abalará tudo o que é terreno. Somente os que confiam plenamente em Deus permanecerão inabaláveis. Este é o momento. Não adie. Em meio às dificuldades que enfrentamos, levanto um clamor. Senhor, olha para a nação americana e para todas as nações que estão enfrentando caos, perdas e desolação. Os tornados que devastaram o país, as tempestades violentas que destruíram vilarejos inteiros, sabemos que não são apenas fenômenos naturais. São sinais, são toques de alerta, são agitações nos alicerces que o Senhor está permitindo para despertar uma geração entorpecida. A lua de sangue, o eclipse em Purim e agora essa sequência de calamidades, tudo aponta para o fato de que o Senhor está falando. Mas quem realmente está ouvindo? Abre os olhos daqueles que ainda andam em cegueira. Remove o véu dos que não conseguem perceber a verdade. Faz com que vejam que não estamos diante de coincidências, mas sim diante de uma intervenção divina. Um chamado urgente ao arrependimento. Um apelo do céu para que os perdidos regressem antes que a porta da misericórdia se feche de vez. Clamo por tua compaixão, Pai, por aqueles que são inocentes, por famílias que enfrentam tempestades visíveis e invisíveis, que perderam tudo, cujas casas foram reduzidas a entulho, cujos sonhos foram arrancados. Estende tua mão poderosa sobre eles. Seu abrigo, a paz e a provisão. Que encontrem em ti a esperança que este mundo jamais poderá oferecer. Enquanto as tempestades assolam a terra, também vemos os ventos de guerra se intensificarem. Os rumores se tornam realidade. Decisões estão sendo tomadas por líderes mundiais que repercutem além da nossa compreensão. Na mesma noite em que os sinais surgiram no céu, Donald Trump, um nome frequentemente associado às profecias do fim, anunciou operações militares contra aqueles que chamou de inimigos da humanidade. Um ataque aéreo foi executado no Iêmen. E agora, as retaliações parecem inevitáveis. O planeta inteiro está à beira de um colapso. As peças do tabuleiro se movem, o conflito se expande. Mas não depositamos nossa confiança em homens, nem em governos instáveis. Nosso refúgio está no Senhor. Ele é o único soberano. É Ele quem estabelece e derruba reis. É Ele quem direciona os rumos das nações, mesmo no meio do caos, mesmo em meio às guerras. Sua mão jamais perde o controle. Senhor, sabemos que o controle pertence somente a Ti. Em meio ao caos crescente, elevo minha voz em oração por todos os inocentes que, contra sua vontade, foram apanhados no fogo cruzado dos conflitos. Crianças indefesas, idosos frágeis, mães e pais que apenas desejavam viver em paz,
mas que agora se veem cercados pelos horrores da guerra. Que tu sejas para eles muralha, refúgio e abrigo. Não permitas que as trevas triunfem sobre esses corações inocentes. A cada novo dia, vemos a escuridão se expandindo. Vemos agentes do mal trabalhando para instaurar uma era de controle absoluto, mentira disfarçada de verdade e medo revestido de segurança. Mas nós que pertencemos ao teu povo, não andamos em trevas. Estamos despertos. Enxergamos a realidade invisível por trás dos eventos visíveis. E, firmados na fé, nos posicionamos com a armadura espiritual completa, resistindo ao avanço das trevas que ameaçam engolir a terra. Intercedo também por aqueles que estão em nações como a Sérvia, onde milhares se reuniram para protestar pacificamente e foram silenciados por armas sonoras, criadas para subjugar não o corpo, mas a mente e a alma. Não se tratava de destruição física, mas de um golpe direto contra a liberdade do espírito. Esse foi apenas um prenúncio do que está por vir. A opressão está ganhando força e os mecanismos de controle estão sendo ativados, e em breve, todas as nações sentirão seus efeitos. Mas nós sabemos, o teu poder é superior a qualquer sistema humano. O teu reino jamais será abalado, e a tua verdade não pode ser calada. Nenhuma arma forjada contra os que te pertencem prosperará. Mesmo quando perseguidos, não nos renderemos. Mesmo sob ameaça, não nos calaremos. Mesmo em meio à pressão, não negociaremos nossa fé. Esses acontecimentos não são aleatórios. Nada é por acaso. Eles seguem uma ordem. Vieram após o eclipse de Purim com um propósito. Estás nos chamando, Senhor. Estás balançando os céus e a terra, despertando os que dormem e alertando os que ainda não entenderam o tempo em que vivemos. A questão não é mais se o Senhor está falando, mas quem realmente está ouvindo. Quem terá coragem de se humilhar, de buscar abrigo sob tua sombra? Quem serão os sentinelas que levantarão a voz, ainda que ignorados, para clamar e advertir enquanto ainda há tempo? Faz de nós esses sentinelas, Senhor, que não sejamos encontrados entre os desatentos, os frios, os enganados que fingem não ver, que sejamos os que ouvem tua voz, que obedecem sem hesitação e que se movem com convicção. Concede ao teu povo discernimento além do natural. Não nos deixes ser levados pela propaganda, pelo medo disseminado ou pelas narrativas distorcidas. Abre nossos olhos para ver além da aparência. Ajuda-nos a reconhecer a guerra espiritual que se intensifica ao nosso redor. Que sejamos astutos, prudentes como serpentes, mas inocentes e íntegros como pombas, andando firmes na fé, alicerçados na verdade. Pedimos sabedoria do alto, estratégias celestiais. Ensina-nos a proteger nossos lares, a guardar nossas famílias e a caminhar de acordo com tua vontade. Mesmo quando tudo ao nosso redor parecer desmoronar, fortalece os corações temerosos. Repreendemos toda forma de medo, em nome de Jesus, pois sabemos que não recebemos de ti um espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. E mesmo que a terra se mova sob nossos pés, mesmo que os impérios vacilem e o colapso pareça inevitável, permaneceremos firmes sobre a rocha que és tu. E quando as cinzas se espalharem, que delas nasça um novo fogo, um avivamento genuíno, que o temor do Senhor retorne aos corações, que os zombadores e cínicos sejam quebrantados em pranto e arrependimento. Sacode a tua igreja, Senhor. Desperta aqueles que se deixaram adormecer pela rotina religiosa. Remove do púlpito os lobos disfarçados. Expõe os falsos mestres e ergue profetas de verdade, homens e mulheres que não temem nada, senão a tua voz, e que proclamarão tua palavra com ousadia. Que nosso coração não se perturbe com o que vemos, porque já nos revelaste o que haveria de acontecer. E confiamos em ti, és nosso alicerce, nosso resgatador, o princípio e o fim. Nada te surpreende, nada escapa ao teu domínio. Mesmo em meio ao vendaval, tua mão permanece firme. Coloca, Senhor, agora mesmo sob o sangue precioso de Jesus, todos os que estão lendo esta mensagem. Que cada um deles caminhe com sabedoria, com olhos espirituais abertos, com fé inabalável. Prepara-os para os dias futuros. Fortalece-os por dentro.
Fundeia-os na tua palavra eterna, e faz com que jamais se desviem, mesmo quando tudo à sua volta parecer ruir. Declaramos isso em nome do único que reina acima de todos os tronos, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vivemos agora num mundo que não é mais o mesmo. Aquilo que ontem era familiar, hoje se tornou estranho. Um sinal dos céus foi liberado. Um alerta divino enviado para esta geração. E muitos sequer o perceberam. Precisamos reconhecer que mesmo aqui nos Estados Unidos, o juízo poderia ter sido mais severo. Na noite da lua de sangue, durante o eclipse de Purim, todos olharam para o céu, mas poucos compreenderam que estavam diante de um marco profético que definiu de forma clara e irreversível a nova etapa da história em que acabamos de entrar. Quero que preste muita atenção neste trecho. Trata-se de um fenômeno que, à primeira vista, pode parecer apenas estranho, mas para quem enxerga além do natural, revela algo inquietantemente sobrenatural. O vídeo mostra imagens impactantes registradas no Irã, onde uma praia inteira foi tingida de vermelho após uma misteriosa chuva cair sobre a região. Cientistas tentam, sem sucesso, encontrar uma explicação plausível. Alguns afirmam que o solo rico em pigmentos teria se misturado à água. Mas essa justificativa não convence os que estão espiritualmente despertos. Eles reconhecem que há algo mais profundo sendo revelado, algo que não pode ser explicado apenas com fórmulas e teorias. Nos Estados Unidos, esse mesmo tipo de chuva vermelha também foi relatado, causando temor e confusão generalizada. As tentativas da ciência de explicar o acontecimento se mostram fracas e fragmentadas, enquanto estudiosos das Escrituras apontam para o simbolismo profético que esse evento carrega. Rios e ruas tomaram a cor do sangue. Campos outrora férteis foram cobertos por um tom carmesim perturbador. Em muitas cidades, os sistemas de escoamento foram sobrecarregados e o líquido vermelho se acumulou em poças profundas, inquietando moradores e provocando um clima de ansiedade e apreensão. As consequências não foram apenas visuais. Casos de reações cutâneas, irritações e sintomas respiratórios começaram a surgir em diversas regiões após a exposição direta à chuva. Hospitais em vários estados relataram um aumento repentino de pacientes, com sintomas que desafiam diagnósticos convencionais. Diante disso tudo, não é mais possível considerar o que está acontecendo como uma simples coincidência climática. Deus nunca envia sinais sem motivo. Quando ele se manifesta, o faz com precisão e propósito. Cada sinal é uma mensagem. Cada fenômeno é uma convocação à vigilância. A lua de sangue que coincidiu com Purim já havia marcado um ponto decisivo na linha do tempo profética. Era mais do que um evento astronômico, era um chamado, um alerta dos céus. E agora, com o que ocorre simultaneamente no Irã e nos Estados Unidos, vemos que esses episódios não estão isolados. No passado, Deus advertiu o Egito por meio de Moisés, transformando as águas do Nilo em sangue como sinal de juízo. Hoje, num tempo em que o Irã declara abertamente sua hostilidade contra Israel, a terra se pinta de vermelho mais uma vez, como se o próprio solo clamasse, como se a natureza estivesse respondendo ao céu. E o aviso não é restrito ao Irã. Os Estados Unidos também foram atingidos por essa chuva sobrenatural, um indício de que o juízo pode estar se aproximando não apenas de uma nação, mas de todo o sistema global. Durante o raro eclipse que acompanhou esses acontecimentos, diversas testemunhas relataram ter visto figuras nas nuvens, formas celestiais, uma cruz luminosa ou até mesmo seres angelicais pairando acima das cidades. Outros disseram ter ouvido sons inexplicáveis vindos do céu, ecos estranhos, vozes ou trombetas, enquanto sentiam uma mudança atmosférica tão densa que muitos a descreveram como uma presença divina tocando a terra. Não foi um eclipse qualquer, foi uma comunicação do alto, foi uma convocação divina para despertar. Um anúncio espiritual de que estamos diante de algo monumental. A pergunta que se levanta é: você percebeu? Ou passou por esse momento como se fosse apenas mais um fenômeno da natureza? Será que não estamos, na verdade, diante de um dos maiores sinais proféticos do nosso tempo?
O cenário está sendo preparado com clareza. A Bíblia já havia anunciado esse tempo. Em Joel 2:31 está escrito: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Já testemunhamos a lua tingida de vermelho. Vimos um eclipse que foi mais do que luz e sombra, foi sinal. E enquanto isso, a terra geme. Guerras aumentam, tensões se intensificam, a economia cambaleia, governos oscilam, tudo ao mesmo tempo, tudo num tempo em que a humanidade está à beira de um colapso moral e espiritual. A lua de sangue ter ocorrido justamente durante Purim não é coincidência. Purim é a celebração da salvação do povo judeu, quando os planos de destruição do perverso Amã foram frustrados por Deus. Hoje, o povo de Israel novamente enfrenta ameaças de nações que desejam sua extinção. A história está se repetindo diante de nossos olhos. E mais uma vez, o Senhor está falando, chamando seu povo à atenção. Não apenas Israel, mas o mundo todo. Se você acha que esse sinal diz respeito apenas ao Oriente Médio, está perdendo o verdadeiro alcance dessa mensagem. Isso é um chamado universal, um ponto de virada profético, um acelerador do relógio espiritual. A linha do tempo foi tocada. O mundo entrou em um novo estágio, e os próximos meses serão decisivos. É preciso estar atento. Fique de olho em Israel. Observe com discernimento os movimentos da economia global e os novos rostos que surgirão no cenário político mundial. Não estamos voltando à normalidade. Estamos avançando cada vez mais rápido rumo ao cumprimento total das profecias bíblicas. E cada detalhe importa.